E aí, falando mais especificamente sobre a edificação da igreja, né, o benefício coletivo desse dom de variedade de línguas, né, apesar de ele ser o único dom que tem esse poder da edificação própria, pessoal, né, mas assim como todos os outros dons, o objetivo primordial é a edificação, o crescimento, o avanço da igreja, o corpo de Cristo, né? E aí o que o autor diz é que o benefício particular, o meu benefício, não pode ser mais importante do que o benefício coletivo, né? De toda a igreja. Eu não posso colocar o meu crescimento, não é nem o meu crescimento, é de fato o meu benefício, as coisas boas desse dom não pode ser mais importante do que para a igreja como um todo, né? Se a gente parar para pensar, faz muito sentido isso, porque senão a gente vai acabar caindo no mesmo erro que os nossos irmãos lá da igreja de Corinto caíram, né? Era exatamente isso que aconteceu, eles estavam colocando o benefício particular em primeiro lugar, quando que deveria estar em primeiro lugar o benefício da igreja toda, né? O benefício coletivo. Lá era uma disputa, né? Quem falava mais línguas, quem falava mais tempo em línguas durante o culto, e enfim, virou uma confusão. E isso é de se desviar totalmente de uma coisa que é tão santa, pura e linda e bênção para a igreja, né? É realmente colocar o dedinho humano, o dedinho do pecado em algo que é tão santo e puro, né? Não deve existir essa concorrência, né? O benefício particular, é esse o termo que o autor usa, não pode ser mais importante que o benefício coletivo, tá certo? E aí, sobre essa manifestação de línguas estranhas, existem dois tipos, né? Que são línguas que não precisam de interpretação, tá bom? Por que não precisa de interpretação? Porque a pessoa que vai estar ouvindo vai entender na sua própria língua. Isso aconteceu lá em Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, quando houve o derramamento do Espírito Santo, né? O batismo do Espírito Santo. E todas as pessoas que estavam reunidas naquele lugar, eles começaram a falar línguas diferentes, várias línguas, né? E os homens que estavam ouvindo aquilo, que não eram seguidores de Jesus Cristo, eles ficavam assim, vale, eles são judeus, como é que eu estou entendendo na minha própria língua o que eles estão falando? Eles estavam falando línguas estranhas, era o momento do batismo com o Espírito Santo, só que eles estavam pregando, profetizando, falando bênçãos em línguas que não eram a dele própria, mas aquelas pessoas que eram de outras nacionalidades, que falavam outra língua, estavam ouvindo e entendendo na sua própria língua. Deu para entender? Depois vamos lá ler o capítulo 2 de Atos, é muito lindo, é muito emocionante para a igreja esse momento, né, de poder, de manifestação do poder do Espírito Santo. Mas é só para vocês entenderem. Existe a língua que não precisa de interpretação. Eu não preciso orar pedindo a Deus a interpretação daquilo, porque é uma língua em mistério que ninguém entende. É só uma língua diferente da nossa, mas que outra pessoa vai entender aquela língua, tá certo? E existe as línguas que precisam sim da interpretação, né? Paulo diz, lá no capítulo 14, vocês vão ler, ou já leram, né, lá no comecinho, que a gente deve orar pedindo o dom também da interpretação de línguas estranhas, para que a igreja seja edificada. Porque se eu falo em línguas estranhas, só eu estou entendendo, só meu espírito e Deus estão em conexão. E aí a igreja não é acrescentada em nada com isso, né? Ele até meio que, não é uma reclamação, mas ele dá uma orientação bem severa para a igreja. Olha, se vocês vão pregar o evangelho e chega um visitante e você está falando em línguas, de que aquilo vai servir para ele? É muito melhor você falar de uma forma que ele entenda,
do que falar em línguas, que tá só você e Deus entendendo, né? Então, ele tá chamando a atenção, porque aquela igreja tá fazendo aquilo, entendeu? Tipo, pra se a gente fala assim, se amostrar, né? Querer ser melhor do que os outros. Ah, tô pregando em línguas. Então, ele diz, é melhor falar 5 palavrinhas que as pessoas entendam do que passar um tempão falando em língua e ninguém entender nada. Aí a pessoa nem vai entender a mensagem do evangelho, né? Então, eu vou só